Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live Sebrae, a nossa tradicional live de segunda-feira às 5 da tarde aqui em ponto com vocês. Eu sou a Patrícia Gonzalez, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo, e a gente está dando início aí a mais um conteúdo gratuito de qualidade para vocês. Aproveitem, hein? Fica aqui com a gente que na próxima uma horinha aí a gente vai bater um papo super legal sobre a importância da embalagem para o delivery, né? Delivery aí que cresceu muito nesses últimos tempos de pandemia, a gente sabe, né? Teve aí uma grande alavancagem e agora a tendência é que as pessoas continuem aí trabalhando esse lado também e melhorando a qualidade das suas entregas, não é mesmo? Então, vamos falar sobre esse tema, a importância da embalagem para o delivery, e como de praxe já, a gente trouxe aqui dois convidados especiais, o Éder, que é aqui do Sebrae, nosso consultor lá de Guarulhos, e o nosso convidado hoje, a gente tem uma pessoa aí que manja muito do assunto também, né? Luiz Silveira, da empresa Esquadra Embalagens, pessoa aí focada no setor também para conversar com a gente. Tudo bem, Éder? Tudo bom, Paty? Boa tarde, Luiz. Boa tarde aí aos nossos telespectadores, né? Olha, a gente faz tanta live que daqui a pouco a gente tá igual o Bonner já falando, né? Só falta aquele tradicional boa noite, né? Que é boa tarde, né? É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito dessas lives da 17, me lembra quando a gente fazia todo dia. Lembra disso, Paty? Todo dia tinha live, né? Todo Então, dia, opa! várias consultorias aí, o pessoal marcava, o pessoal interagia com a gente, então já vou dar aquela dica que eu dou em toda live. Papel, caneta, porque eu vou falar um pouco do geral hoje da embalagem, mas tem um especialista aqui, o cara manja tudo esse negócio de embalagem aí. Possivelmente você que está nos ouvindo já comprou alguma coisa que a embalagem que chegou foi o Luiz que providenciou, né? Mas depois do Luiz se apresenta, deixa eu falar aqui um pouquinho de mim, sou consultor de negócio aqui do Sebrae Guarulhos, né? Brinco que eu sou de todo mundo, que eu atendo o Estado, às vezes até fora do Estado aí, alguns trabalhos que a gente faz com o Nacional. Como a gente disse, é um grande prazer estar com vocês e espero poder ajudá-los aí nas mais possíveis situações que vocês colocarem no chat. Se eu não souber alguma coisa, tem um monte de amigo no Sebrae que sabe um monte de coisa legal, a gente pergunta para eles, manda para vocês, mas a dica é, não fique com dúvida. Tem dúvida, manda no chat, pergunta, que hoje você vai sair daqui manjando tudo de embalagem, hein? O Luizinho vai detonar para vocês aí. É isso mesmo, Luiz. Já passando a bola aí para você também, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, Éder? Uma honra estar com vocês, toda a equipe do Sebrae. Temos bastante assunto aí para ajudar todos que estão nos assistindo aí. A gente tem bastante teoria, mas tem principalmente muita prática, muita mão na massa. Muito bem, ó, tô vendo o pessoal aqui já conectando, chegando aí aos poucos, o pessoal já falando de onde está falando, a gente tem a Renata Nunes aí, Central, Bahia, a Vera Silva lá de Mongaguá. Pessoal, quer dizer aí onde vocês estão falando, para a gente também ter uma noção. Aqui, Luiz, a gente é Sebrae São Paulo, mas a gente recebe gente do Brasil todo e até de fora do Brasil, viu? Tô vendo aqui no... Isso é uma maravilha. Estou vendo aqui no Facebook, ó, o Jonas Afonso, lá de Maputo, no Moçambique, está com a gente toda semana. Já vi que ele está aí no chat também. Segunda-feira, 5 da tarde, é sagrado para ele, ó. Tá aí. Bem-vindo, Jonas. Obrigada. O pessoal quiser dizer também de onde está vindo, tá? Deixa eu aproveitar aqui, enquanto o pessoal está chegando, está conectando, dando boa tarde aí para a gente. A gente sempre faz o pedido, né, para vocês, deixa o recado aí, para vocês continuarem acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, que a gente está aqui sempre ao vivo às 5 da tarde com esse conteúdo gratuito. Então, no Facebook, quem está aí assistindo a gente, quem ainda não segue a nossa página, vou pedir para vocês acionarem aí o botão de curtir, depois no cantinho ir lá e selecionar a opção ver primeiro, né, para a gente aparecer aí
com prioridade na sua timeline. E no YouTube, como já apareceu aí embaixo para vocês, a gente pede para, por favor, vocês se inscrevam no canal, gente, e ativem o sininho. Além das lives, a gente tem outros conteúdos também que a gente coloca lá no YouTube. Tem muitas histórias, programas, eventos que a gente faz. Fica muita coisa lá à disposição. Então, vocês aproveitem também para esse conteúdo. E o que não tiver, né, que vocês tiverem de dúvidas, podem deixar as perguntas aqui nos comentários durante a live. Pode ir interagindo com a gente, que eu trago as perguntas aqui, eu estou acompanhando os comentários, trago as perguntas, o que por um acaso a gente não conseguir responder aqui na hora, a gente tem a equipe de atendimento aí já presente também, que vai ajudar a tirar as dúvidas, tá bom? Dados recados iniciais, vamos aí apresentar um pouquinho de cada convidado para a gente poder começar, tá bom? O Éder, que já falou, é consultor, bate cartão aqui com a gente faz tempo, né, Éder? Acho que a última live que eu fiz estava com o Éder também. Na época que a gente estava aí todo dia ao vivo, na época da pandemia, estava a Éder aqui com a gente também. Vou apresentar a Éder, porque é de praxe, mas aqui no canal do Sebrae todo mundo te conhece. Verdade, Paty. Olha, e sabe que muitas vezes o pessoal, é interessante você comentar que muita gente me conhece, porque a gente às vezes não tem ideia disso. Eu estava fazendo uma live aqui no Sebrae, o pessoal, cara, que legal aquele conteúdo que você passou. Sabe que aqui no Nordeste todo mundo curte conteúdo, mas eu não me lembro de ter feito nada no Nordeste. Eu falei, não, mas a gente assiste as lives direto. Então é uma coisa que eles vão caminhando para outra. Tem a galera legal da Bahia aí. Outro dia o pessoal de Camaçari mandou recado, depois o pessoal procura a gente, ó, Canavieiras, Bahia, olha aí, a galera tá em peso, né? Ô, Bahia, adoro, né? Juazeiro do Norte, Ceará, que legal aí. E é bom barato que a gente volta de lá falando, a gente já se sente da Bahia também, né? Quando tá lá, o pessoal já volta falando pronto, oxe, né? Esse dialeto gostoso do pessoal da Bahia. Mas como eu digo, pessoal, é muito importante duas coisas nas nossas lives. Anotem tudo que vocês puderem. Anotem tudo. Manda aí depois, se não tiver como a gente responder agora na live, a gente responde depois. Manda no direct, no arroba. Olha, até Madrid, nós estamos internacional. Olá, a Rosemary também, ó, justiça seja feita, é igual o Jonas, está sempre por aqui. Sensacional. Outro dia tinha um pessoal audiência fiel. Moçambique também, sempre com a gente aí, ó. Né? O Jonas, ele apareceu aqui já. Olha aí, interessante. E o Luizinho, né? Nós conhecemos o Luizinho recentemente, ele é um cliente nosso aqui de Guarulhos, né? E a gente tem uma parceria muito legal aqui com ele. Ele tem uma história sensacional, então vou deixar que o próprio Luizinho fale dessa história para vocês. Como nasceu a Esquadra Embalagens. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Patrícia, Éder, como o tema nosso hoje é embalagem para delivery, então é legal que o pessoal saiba aonde que a gente se conecta com esse tipo de assunto hoje e por que a gente está aqui, foi escolhido para falar. Então, eu tenho 54 anos, até para o pessoal que não me conhece. Eu, quando era muito jovem, da criança, eu trabalhei num ferro velho. Foi um dos lixões, um dos maiores lixões que São Paulo já teve, foi na Vila Guilherme, e meu pai trabalhou por 20 anos lá. Eu tive a oportunidade de, no final do lixão, migrando para um ferro velho, eu trabalhei 4 anos lá dentro. E não é o que eu queria para mim e para minha família. Ironia do destino ou não, ali eu trabalhava com papel velho, reciclagem, e nunca imaginar que 35, quase 40 anos depois eu viesse trabalhar com papel novo, que é a história que eu vou contar um pouquinho mais para frente. Aquilo não é o que eu desejava para mim, para minha família, e num dos dias lá eu peguei deu uma louca e eu saí na Avenida Brasleme, aqui em São Paulo, para quem não conhece, uma avenida muito movimentada, com muitos condomínios. Eu fui vender vassoura roda e balde para condomínios, zeladores, síndicos, que com dó de ver eu ali oferecendo aquele tipo de produto, eles começaram a me ajudar e começaram a comprar muito.
Aquilo eu comecei a imaginar, puta, eu sou bom para vender para vender materiais, né? E, sei lá, inocentemente não percebi que aquilo era para me ajudar. Eu consegui convencer o meu pai, os meus tios na época, a me dar um pedacinho daquele que a gente trabalhava no ferro velho, eram 200 metros quadrados, é um espaço pequeno para um depósito de sucatas e aparas, e eu pedi ali 15 metros quadrados para eu empreender vendendo material de higiene e limpeza, porque eu já tinha uma pequena demanda ali naquela Avenida Brasleme. Eles me deram oportunidade, comecei a evoluir com essa lojinha, comecei a atender moradores da região que iam ali com aquela garrafinha de refrigerante comprar desinfetante, detergente, até muito comum em muitos bairros da periferia até hoje. Essa lojinha foi ficando pequena e eu consegui, depois de estar 4 anos trabalhando no ferro velho e vendendo algumas horas por dia o material de limpeza, eu consegui convencer o meu pai a tomar aqueles 200 metros quadrados. Essa lojinha virou uma distribuidora de material de limpeza pequenininha, que depois, com o tempo, evoluiu para uma distribuidora maior, já atendendo algumas empresas. E quando, há 5 anos atrás, eu e minha esposa em casa fomos pedir uma comida através do delivery. Então, uma marca muito famosa aqui em São Paulo, muito famosa no contexto de camarão com molho, e eu pedi um delivery, foi um sábado, final de noite, e eu recebi isso através do delivery, foi um dos maiores desastres que eu já tive, recebendo uma comida em casa. Vazou tudo. Então, eles entregaram naquela embalagem de alumínio, muito conhecida como uma quentinha, né, uma Marmitex. Era uma embalagem que não era apropriado para enviar aquele tipo de comida. Eu reclamei, fiquei furioso, sábado à noite, liguei para o restaurante, pediram desculpa, quiseram ressarcir, resumo, fui muito bem atendido, porém, Luizinho, a gente pede desculpas, mas a gente está tendo problema com embalagens, a gente não consegue arrumar um parceiro, um fornecedor de embalagem compatível com o tipo de produto. Eu achei que aquilo ali não fazia sentido, porque a gente está no Brasil, um país tão grande, e aquilo não entrava na minha cabeça. Eu fui dormir com o pressentimento de que eu havia sido enganado. Então, à noite do sábado para domingo, aquilo na cabeça me incomodou demais. Domingo de manhã, quando acordei, a primeira coisa que eu fiz, liguei o computador, fui para o Google e coloquei lá inúmeros termos de pesquisa: embalagem sustentável, embalagem para delivery de comida, embalagem prima, embalagem que não vaza, embalagem com uma temperatura. Comecei a colocar tudo quanto é termo de pesquisa possível. E o que eu vi, qual foi minha surpresa? Realmente, o que o restaurante me falou na noite anterior não era mentira. O que o Google me devolvia? Ele me devolvia. E não é diferente se fizermos esse teste hoje em qualquer lugar do Brasil. O Google vai devolver muitos resultados de embalagem de plástico, embalagem de isopor, embalagem de Marmitex, mas nada apropriado para delivery de comida, e o melhor, de uma maneira mais sustentável do que aquela que o mercado tinha. Naquele momento, naquele domingo, logo de manhãzinha, eu idealizei a primeira indústria de embalagem para delivery de comida no Brasil. Então, eu tenho alguns conceitos que eu já estudava muito, o segmento de tecnologia, e eu falei, porém, ela vai ser diferente de tudo que o mercado está acostumado a fazer. São um segmento gráfico, na maioria das vezes. Então, a gente foi para o conceito de ser uma startup que empreendeu no segmento de embalagem para delivery de comida. E ali começa a minha história com o assunto de hoje.
Olha só, hein, gente? Então a gente já começa a nossa live com essa história aí da empresa que nasceu por uma necessidade do cliente, uma experiência ruim que ele teve. E isso tem tudo a ver com a primeira pergunta que a gente já tinha aqui separado, né? Então, Éder, a gente está falando de embalagem no delivery, né? A importância da embalagem no delivery. Live começando, pessoal aí já conectado. Vem com a gente, vamos entender melhor essa história toda aí. E a gente viu que, obviamente, Éder, a embalagem no delivery, ela é importante. E ela, como é que ela contribui para o negócio? Paty, eu vou aproveitar duas caronas do Luiz aí. A primeira é começar pela dor, né? Olha só a necessidade, a importância da embalagem. Do que adianta a comida ser excelente, o chefe ser super renomado, né? Ter aquele atendimento essencial, se na hora da experiência do cliente aquilo não funciona. Vaza, meleca a mão. Eu já tive várias experiências negativas também com embalagem, é terrível, né? Mas é tão importante, eu até comento nos cursos aqui do Sebrae, quando a gente fala de vendas, o importante não é muitas vezes o que você vende, é como você vende. E falando em comida, às vezes o importante não é tão importante quanto a comida, onde você entrega. A experiência do cliente. Isso faz toda a diferença, né? Quantos e quantos relatos a gente vê de embalagens que danificam o produto, embalagem que contamina o produto, às vezes mistura um sabor com o outro, vira aquela bagunça, né? Vira aquela. E aquela desculpa esfarrapada, né? Mas a embalagem, né? Mas aí eu brinco com o empresário aqui no Sebrae, mas tem um pouco de verdade nisso. A sua empresa é exatamente como você é. Se você não toma cuidado dos pequenos detalhes, né? Claro que embalagem não é um detalhe, é algo assim. Se eu tivesse delivery, a coisa que eu queria mais me preocupar além da comida, a segunda coisa era a embalagem. Eu quero que a experiência do que o meu cliente tenha no local físico, que ele tenha essa própria experiência na casa dele, né? E uma embalagem ruim compromete todo o processo, né? Contaminação, problema de descarte, vazamento. Por incrível que pareça, eu tive um cliente uma vez que ele falou que ele se cortou com a embalagem, né? E isso realmente é um grande gargalo. Se a gente falar, se a gente for no contexto geral mesmo, alguns clientes, eu também já fiz isso, nós deixamos de comprar o produto por causa da embalagem. Não só em questão de comida, de fast food, né? Mas eu, por exemplo, eu lembro que o primeiro smartwatch que eu comprei, eu me apaixonei pela embalagem. Falei, cara, que negócio fantástico. Eu vendi o smartwatch e não vendi a embalagem. Eu me encantei pela embalagem, né? E quantos produtos a gente não compra por causa da embalagem? Agora, falar que não é importante é só um item, só aquela embalagem padrão. Hoje a gente vê várias embalagens personalizadas, né? Eu adorei no início da pandemia aquela cartinha escrita à mão, personalizada para mim, né? Embalagens mesmo feita em casa ali, no início da pandemia, todo mundo estava se preparando, ninguém, de empresa que nem tinha delivery, a galera foi fazendo ali, né? Melhor o feito do que o perfeito, mas um feito tão bonito, tão essencial, né? E pessoas que entregaram, às vezes não tinha embalagem, a menina falou assim, cara, eu vou te mandar na minha Tupperware, depois você me devolve. Eu falei, não, legal, cara, mas a experiência, né? Mas olha só que momento legal a gente começar a falar de embalagem e num passado não tão distante, 2 anos atrás, ninguém se preocupava com isso e hoje é item essencial, a ponto de a gente comprar ou deixar de comprar por causa da embalagem, né? Não, a gente via no delivery as pessoas aproveitando a embalagem para botar recadinho, pensando, tem tanta gente morando sozinha, ficando sozinha. E aí você viu um recadinho escrito à mão, né? Então você sabia que a pessoa parou, gastou um tempinho ali para dedicar alguma atenção. E tanta gente, tanto tempo sozinha em casa, né? Que diferença eu acho que isso fez também, né? Enfim, vamos lá. Embalagem ideal no delivery. Luiz, você, o super especialista aí, com uma história super bacana para dividir com a gente. Essa escolha da embalagem para o meu produto no delivery varia de acordo com o que eu vendo? Assim, mesmo que seja comida, tem diferença, por exemplo, se eu estou vendendo espetinho, se eu estou vendendo comida japonesa, enfim. Como é que eu escolho essa embalagem ideal? Algumas dicas aí para gente. Sim, a gente
tem que tomar cuidado na escolha, porque você tem que ter em mente alguns pressupostos. Então, em primeiro lugar, o que é que você vai enviar para delivery? É comida, é um tipo de alimento que, de repente, não vaze, vai conter líquido, vai conter molho, ele vai ser entregue por moto, ele vai ser entregue por carro. Então, existe algumas variáveis que a gente tem que tomar o devido cuidado na hora de escolher, né? Principalmente, então a gente está falando aqui com foco em comida. A empresa que vai fornecer embalagem, ela é autorizada a produzir embalagem para alimentos? Então, eu vejo assim, muitas pessoas, às vezes, pecando por falta de informação, então, de repente, entregando uma comida numa embalagem que não é apropriada. Entregando, no caso da experiência que eu tive, um produto que continha molho numa embalagem que não é para entregar uma comida que contenha molho. Então, nesse caso, tem que ser uma embalagem diferente, ela tem que ter uma camada protetora, ela tem que ser térmica, ela não pode ter vazamento, porque, por exemplo, se você for utilizar o delivery através dos aplicativos que geralmente utilizam motos, então o motoqueiro, até pelo andar, a maneira como ele faz o trajeto, é lombada, nem todos tomam o devido cuidado, a comida vai chegar um desastre. Então, dependendo do tipo de produto, você vai ter que tomar alguns cuidados para que aquela experiência do cliente final, ela seja atendida. E se você, de repente, pecar, você não tem como voltar atrás. Eu costumo dizer para muita gente o seguinte: você está ali num restaurante, você está lá no salão, de repente você pede uma comida que não chegou legal, você na hora consegue chamar o chefe ou o maître e pedir para trocar. O problema, quando é delivery, você não tem essa oportunidade de corrigir. Então, se você errou, não tem volta, já era. Possivelmente você vai perder esse cliente. E uma das coisas que eu bato é assim, a primeiríssima: segurança. Sempre prezar pela segurança. Não só pelo que a gente passou com uma pandemia, com o Covid aí, que a gente enfrentou durante 2 anos, mas é algo que, se você pensar antes, depois depois com todos esses acontecimentos, como as pessoas se sentem hoje consumindo um produto se ela não tiver segurança? Como que esse alimento, como colocar esse alimento aqui dentro? Esse recipiente, ele foi limpo adequadamente? Então, tem que colocar todas essas variáveis na ponta do lápis, desde o tipo de comida, depois se vai conter produto que tem líquido ou molho, e sempre olhando que o objetivo final é o quê? Você não pode errar, e o cliente final, ele tem que ter uma experiência muito legal, e sempre, nunca deixando escapar, segurança alimentar. A gente está falando de saúde. Então, eu vejo muito delivery, infelizmente, ainda sendo entregue no Brasil, em embalagens irregulares. Luizinho, mas isso é só por causa de preço? Será que é só por causa de qualidade? Nem sempre, é por falta de informação. Então, quando a gente tem a oportunidade, como hoje aqui, um canal com grande abrangência, é algo que eu costumo falar: segurança, segurança, segurança. Porque tudo que aconteceu não tem volta. Todos esses cuidados que nós, como usuários, tivemos durante a pandemia, vai demorar muito tempo para que as coisas voltem àquele normal que estávamos acostumados.
Certo, e aí, ó, essa questão da embalagem, eu estava até vendo aqui os comentários enquanto o Luiz estava falando. O Gianfredo estava. Gianfredo, né? Deixa eu ver aqui. Lá no Facebook, não, é Gianfranco, desculpa. Falando que ele tem um delivery lá em Curitiba e que é realmente um problema achar uma embalagem boa. Então, assim, é uma dificuldade aí. De repente, as pessoas também não conseguem achar o negócio justamente por essa dificuldade de achar alguém que forneça, ou de repente conseguir aí fazer a análise do que ela precisa para até conseguir procurar a embalagem ideal. Muitas vezes é isso também, né? E aí, Éder, a gente estava falando aqui, falando dessa análise, o que a gente precisa analisar na hora de escolher a embalagem para o delivery, né? Vamos lá, Pátia. Como tudo na nossa vida, eu vou falar de novo de planejamento, né? Olha, a primeira coisa é entender, eu falo que nós temos a jornada do cliente, né? A gente fala muito de jornada do cliente, principalmente no marketing digital. Jornada do cliente, o cliente está no site, está na loja, comunicação. Vamos pensar ao contrário hoje? A jornada da comida. Vamos traçar a jornada da comida, da hora que ela sai lá do seu estabelecimento até chegar no cliente. Por onde ela vai passar? Que tipo de entrega você usa? Ah, é um motoboy. Ah, eu vou deixar lá, por exemplo, lá num depósito, esse depósito vai mandar para mim, né? Hoje em dia já tem até fulfillment de comida, já vi algumas empresas trabalhando com isso, né? Principalmente congelados. Mas o que é importante? A embalagem ela tem que conservar a temperatura, a embalagem ela tem que não ter a contaminação, por exemplo, de um molho com um tipo de comida. Ah, legal, já tem os compartimentos. O que é necessário? A mesma embalagem cabe para todo tipo de comida? Com certeza a resposta é não, né? A gente vai naquela mesma ideia que a nossa mãe falava que a gente não era todo mundo. Então, embalagem não é tudo a mesma coisa. Tem uma embalagem especial para cada tipo de comida. Tem uma embalagem especial para cada tipo de público. Então, de repente, você pega uma embalagem onde, por exemplo, você vê que a sua persona ela consome mais o seu produto na rua, por exemplo, em pé ali, é algo mais simples, né? Então, você tem que ter uma embalagem que tem uma sustentação, uma embalagem onde não tem ali, né, onde tem os compartimentos certinhos, que vede certinho. Outra coisa que quase ninguém se preocupa com embalagem, né? Eu posso usar qualquer plástico? Vou pedir para o menino lá que mora perto da minha casa aqui, ele tem uma gráfica, então ele vai usar qualquer plástico e coloca aqui para... posso comprar um Marmitex aqui e colocar? Não. Assim como o seu público não é todo mundo, também a embalagem não é uma embalagem universal para todos. Não é igual um fone de ouvido que você coloca e todo mundo ouve. Não, é diferente. Então você tem que entender que tipo de comida você está comercializando, que tipo de cliente, quanto tempo isso vai demorar. Eu tenho um cliente, por exemplo, na cidade de Atibaia, que ele fala que para chegar, o produto sair da empresa dele até chegar à casa do cliente, às vezes demora 40 minutos. Então, de repente, uma embalagem de papelão, para ele, não vai fazer sentido algum, não vai conservar, né? E a gente volta naquele primeiro momento lá, a experiência, né? Às vezes a gente quer economizar com embalagem, com coisas pequenas, igual aquele comercial, né? A grande empresa que fala que a gente economiza com pequenas coisas e põe um mico no ombro, né? Às vezes tem empresário colocando um mico no ombro, por quê? Quer economizar com falta de tecnologia na embalagem. E sem contar nas inúmeras situações que podem acontecer no dia a dia. Primeira coisa que eu falo é que toda empresa, principalmente quem tem delivery, tem que ter. Monte lá o seu arquivo de dores, né? O Luiz comentou aqui que ele nasceu a empresa dele porque o molho espalhou tudo. Então, arquivo de dores. Olha, se 2 clientes aqui essa semana disseram que o molho espalhou, cara, deixa eu rever aqui minha embalagem, deixa eu ver se está certinho. O cliente reclamou que não chegou na temperatura correta, deixa eu ver o que aconteceu. O cliente reclamou por quê? Todo mundo toda empresa tem que ter o seu arquivo de dores. O que aconteceu? A gente só pode melhorar quando toma uma ação, né, preventiva, ou corretiva, ou de inovação em cima de alguma coisa. Agora, se não anota, um dia você resolve de um jeito, a culpa é do motoboy, a culpa foi do cliente, a culpa nunca é do empresário, a culpa é... Não importa de quem é a culpa, né? A ideia não é procurar culpados, mas qual é a causa raiz desse problema? Então, o planejamento mínimo é saber que tipo de comida, quanto tempo em média isso chega no cliente, por exemplo, tem legislação para embalagem. Não é chegar assim, a embalagem é tudo igual. Não, tem legislação.
Então, nós precisamos entender também que tipo de legislação eu vou usar na minha embalagem. Não é aquele negócio, compra aí, põe etiqueta com o nome e manda bala. Não, não é aqueles, por exemplo, aquelas embalagens que a gente comprar na papelaria, nem sei se existe ainda, aquele saquinho de presente, né? Você coloca lá, põe a fitinha, não, é comida, gente. Então, às vezes, você coloca lá um Marmitex para colocar um produto que a própria material do Marmitex vai interferir no sabor do produto. E os grandes chefs que podem dizer isso como prioridade, né? O recipiente que você coloca interfere até no sabor do produto. Eu quero aproveitar esse ponto aí que o Éder acabou de falar, para fazer um contraponto também com outra questão que as pessoas estão comentando aqui no chat. Ele falou, por exemplo, o Luiz, essa questão da embalagem, que pode influenciar, inclusive no gosto da comida e tudo mais. Aqui, olha, a Rose Vieira, aqui no YouTube, ela falou que ela acha que a maior dificuldade do cliente é que ele sempre acha que a embalagem de qualidade é cara. E aí a gente fica nessa coisa aí, mas eu sou pequena, não tenho dinheiro para embalagem, mas aí a embalagem também não é ideal. Tipo, é realmente caro? Qual é o pensamento que eu tenho que ter? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Como é que eu me organizo para isso? Olha, erroneamente, na minha opinião, é muito comum isso acontecer, eu ouço isso demais. Mas eu vou pegar aqui alguns cases do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, vamos pegar um contexto de embalagens. Você tem hoje plástico, você tem isopor, você tem o próprio Marmitex de alumínio, você tem papel, você tem madeira, você tem vidro. Sim, até um tempo atrás, todas as embalagens derivadas de plástico, de petróleo, elas tinham uma diferença comparada com uma embalagem mais sustentável de papel muito grande. Porém, se a gente analisar aí, principalmente o último, 1 ano e meio para cá, quanto que os derivados do petróleo subiram? Então, aquela diferença de preço que era muito grande, hoje ela encurtou demais. E aí, quando você começa a colocar em contrapartida as vantagens que você vai ter utilizando, por exemplo, uma embalagem de papel, elas são inúmeras, imensas. Uma embalagem, ela acaba se tornando, depois eu vou acabar entrando até no assunto do Éder, ela acaba sendo até instrumento de divulgação do seu produto. Então, como que você vai mensurar se ela é mais cara? Então, se o cliente, de repente, consumidor, ele está olhando só ali o preço, quanto ele vai pagar, sim, hoje a embalagem de plástico, isopor é um pouco mais barata no preço. Só que se você colocar ali naquela balança, fazer os contrapontos, ela vai sair mais barata, porque o que você vai ganhar de vantagem vai compensar essa diferença do preço. Exato. E no caso, Luiz, daquelas, tem muita lanchonete, por exemplo, que faz aí, serve a comida no salão, né? Na loja física. E muitos não servem garfo, faca, não, eles têm embalagens também. Nesse caso, é diferente você pensar na embalagem do delivery e a embalagem da loja física? Qual é o raciocínio disso? Sim, então vamos lá. Eu gostei do exemplo que você citou aí. Por exemplo, no salão, você pode consumir o alimento na própria embalagem, é a primeira opção. A segunda é o cliente estar no salão e querer utilizar, ele quer fazer um take away ou um to go, traduzindo, ele quer levar comida para casa. Ele não é o motoqueiro, geralmente ele está ali no veículo dele, ele vai tomar muito mais cuidado do que se fosse
uma entrega por um aplicativo utilizando moto. Então, essas duas variáveis, você poderia utilizar um tipo de embalagem. Uma embalagem mais comum, uma embalagem mais padrão, uma embalagem de um custo mais acessível, porém mantendo a qualidade necessária para manter contato com o alimento. Só que, quando você parte do pressuposto de que vai ser entregue por delivery de terceiros o transporte, vamos falar o motoqueiro, não, aí você tem que ter uma embalagem específica para delivery. Ela vai ter que ter camada protetora, o Éder falou minutos atrás, ela vai ter que ter uma matéria-prima com uma tecnologia que faça com que ela mantenha a temperatura do alimento por mais tempo, seja quente ou frio, e principalmente que não mude o sabor dos alimentos e que não vaze. Então, você vai ter que entregar aquela qualidade, aquela experiência para o cliente lá na ponta final, e aí você vai ter que pagar um pouquinho mais. Então, eu vou citar aqui um case muito conhecido, principalmente aqui em São Paulo, mas muito conhecido no Brasil inteiro, do restaurante Mocotó, do chefe Rodrigo Oliveira. Ele tem dois tipos de embalagem. Ele tem as embalagens para consumo no restaurante, para o cliente que quer levar para casa, é um tipo de embalagem. Quando é para delivery, já é uma embalagem muito diferenciada, que permite manter a segurança do produto até o objetivo, até a entrega na casa do cliente. Mas também porque o pessoal quer manter, às vezes, o... Opa, cortou um pouquinho o áudio aqui, né, gente? Vou repetir, então, a pergunta desde o início. Vamos lá. Eu vi o pessoal comentando aqui, uma empreendedora que tem um negócio de pastel. E aí ela falou que ela estava com dificuldade de achar embalagem, não só por conta do tamanho, eu não sei qual é o tamanho do pastel, mas aqui em São Paulo eu já vi tem loja que vende aqueles pastéis de 30 centímetros, 50 centímetros, enfim. Não sei qual é o tamanho do pastel dela. E aí não só por isso, como também porque muitas vezes eles querem manter crocante, dependendo do tempo que tem a entrega aí, o pastel pode chegar murcho. E isso me lembrou muito, sabe o que, Luiz? Batata frita. Eu já recebi delivery de batata frita, olha o Éder aí, e vendo naquela embalagem de isopor, e a pessoa faz uns furos assim. Acho Chegou que cozida. a batata não murchar. Então. Chegou cozida a batata. Nesse caso, tem alguma... Isso é, assim, a experiência que tem a ver diretamente com a embalagem. Um exemplo clássico aí, quem nunca recebeu uma batata murcha, um pastel murcho em casa, né? Nesse caso, tem aí alguma dica especial, alguma orientação? E até uma curiosidade minha também, vai. Patrícia, agora ou eu vou ser amado ou eu vou ser odiado. A pergunta ela é fantástica. Vamos lá. A gente pega como base pizza. Então, muita gente vem para mim e fala, Luizinho, por que você não faz uma embalagem para pizza? Embalagem para pizza, ela tem as dificuldades, assim como tem o pastel. Então, uma embalagem que o pessoal costuma utilizar para entregar pizza seria uma opção para entregar pastel. Porém, tem que ter os devidos furos para respiro e vou além. Será que a conta vai fechar? Porque pastel tem um valor agregado de venda baixo. Se você for pagar muito pela embalagem, não compensa, porque o cliente ele não vai pagar por toda aqueles cuidados que você vai ter que ter com a embalagem para receber o pastel sequinho, ou no caso que você citou, a batata frita crocante. Porém, sim, tem algumas
facilidades, que é o tipo da matéria-prima utilizada, o tipo do papel e os devidos respiros para evitar com que murche. Porém, vamos todos ter em mente que quando a gente fala de delivery, é outro mundo. Então, é um erro as pessoas falarem, Luizinho, eu quero que o meu cliente, lá na ponta final, ele tenha a mesma experiência como se ele estivesse no meu restaurante ou na minha pastelaria, ou na minha pizzaria. Então, é a notícia, jamais isso vai acontecer, e graças a Deus. Sabe por quê? Eu amo ir no restaurante, eu amo ir na pastelaria, eu amo ir na pizzaria. Então, isso nunca vou deixar de fazer. Agora, olha que legal o que eu vou dizer. Será que não compensa eu não receber o produto igualzinho como se estivesse lá nesses 3 lugares, mas eu receber no conforto do ambiente que eu estiver, com a minha família, tomando a bebida que predileta, de repente você pode até beber e não precisar dirigir, você está assistindo um filme, ou você está assistindo um jogo, você está num ambiente legal, esse frio danado que está aqui em São Paulo, não no resto do Brasil, você não quer sair de casa. Será que essa facilidade de receber o pastel dela na sua casa, abrindo mão um pouquinho daquela qualidade, mas será que não compensa por você estar num ambiente que você está curtindo com a sua família? Então eu digo que delivery é o quê? É você proporcionar a melhor experiência possível no ambiente que o seu cliente estiver. Aí a gente faz a conta fechar. Olha só, gente, dicas de quem entende, hein? Olha, que bacana aí para a gente pensar também sobre a experiência que a gente está proporcionando, né? E falando em experiência, queria falar um pouco, Éder, sobre essa relação entre a embalagem do delivery, né, e a identidade da marca, porque ela deixa a impressão do cliente sobre a marca, né, sobre a loja, enfim, sobre o que está sendo vendido. Exatamente, Paty. Uma coisa muito importante é que eu falo com o pessoal, não só em marketing, mas em várias outras coisas. A embalagem, a fachada da empresa, o escritório, os mínimos detalhes tem que ser a cara da empresa. O que erroneamente eu vejo em embalagens, e que eu sou vamos dizer assim, eu consumo muito fast food, muito aplicativo. Tem dia que eu olho a embalagem e falo, mas é desse lugar mesmo? Vou até olhar aqui para ver comida dessa vez. Por quê? Um dia a embalagem é amarela, outro dia é azul, um dia é rosa. E não é temático, não é setembro, né, o mês temático da cor, não é novembro roxo, dezembro amarelo, não é nada disso. É simplesmente, manda mais barato aí que tiver, eu colo um adesivo. Eu já vi embalagem, olha, é feio o que eu vou dizer. Se você faz isso aí, tá me ouvindo, por favor, não faça mais. Eu já vi embalagem que o cara pegou a embalagem de outra empresa aqui, fechou, quebrou, aí o cara imprimiu na impressora de casa mesmo, olha, a embalagem de outra empresa, mas a marca é nossa. Meu, nada a ver a frase, colou um adesivo com etiqueta normal, péssima experiência. Né? A embalagem, eu falo que é uma extensão da sua empresa. É uma extensão do seu negócio, tem que ter a sua cara. Ela personalizada, com os dizeres, legal. Tanto tem um cliente nosso, Paty, do Sebrae Tech, nós atendemos aqui em Guarulhos, que ele desenvolveu em embalagem de pizza uma embalagem inclusiva. Ele fez uma embalagem com braille, né, para a galera, e fez uma também com jogos interativos, para você reaproveitar. Ele fala muito sobre o reaproveitamento, né? E olha que ideia legal, né? Então ele tem a embalagem nesse sentido, e depois a pessoa coloca a marca dela. Mas olha só quantas coisas a gente pode fazer com a embalagem. Agora, erroneamente, a galera pega, como esse exemplo que eu dei aqui, embalagem de empresa que fechou, pega embalagem que parece que foi feita de jornal, péssima experiência, né? Embalagem que já vem rasgada. Outro dia eu vi uma embalagem, comprei um produto aqui de uma
hamburgueria artesanal, né? Eu sou, assim, apreciador de hambúrguer, então, falou para mim que hambúrguer artesanal tá em Guarulhos, só mandar no meu direct lá que eu vou comprando para testar, já dou feedback. Se for bom, legal, se não for, eu falo também, né? Mas chegou uma embalagem aqui, Paty, horrível, horrível. O cara escreveu de canetão na embalagem, no isopor. Aquilo foi derretendo. Horrível, horrível. Ele com um adesivo, em vez de ser mandar fazer adesivo na grapa, autocolante, não, com cola branca. Meu, o próprio vapor ali da comida derreteu a cola. Eu falei, meu, vou comer isso aqui e ficar bem louco, porque eu tô comendo cola, né? Ruim, cara, péssimo, né? E olha só a experiência que passa. Então, aquele negócio, eu brinco que às vezes é aquela economia burra. Aquilo é um braço extensor da sua empresa. Capricha na embalagem. Pô, cativa o cliente no mínimo detalhe, né? Todo mundo adorou receber as cartinhas no início da pandemia escrita à mão, né? Personalizado, legal. Mas tenha esse cuidado todos os dias. A embalagem é parte integrante do seu produto. A gente sabe, como o Luiz bem disse aqui, ó, você não vai ter a mesma experiência que você tem lá no ambiente físico, mas proporcione uma boa experiência. Faça o cliente ter dó de jogar a embalagem fora. Faça o cliente querer colecionar a sua embalagem, né? Eu lembro que muitas vezes eu comprei produtos e falei assim, cara, eu gostei tanto dessa embalagem. Eu sou desse que guarda a caixa, viu? Eu gosto tanto da embalagem, computador, celular que eu vendo, a caixa está intacta. Toma um cuidado com a embalagem. Tem um lugarzinho aqui em casa só para guardar a embalagem. Que eu penso no cuidado que a grande marca teve para mandar aquele produto para aquela embalagem. Queria que eu tivesse uma experiência em abrir aquela embalagem, né? Pô, às vezes coisa boba, mas eu guardo a embalagem, né? Às vezes eu vejo o smartphone usado e o cara, pô, o smartphone tá meio baleado, mas a embalagem tá top, né? É isso. Fazer com que o seu cliente guarde a embalagem. Isso é experiência que não tem, como o pessoal diz, não tem preço que pague. Fazer o cliente ser seu agente promotor. Deixa eu aproveitar aí o link do que você falou, Éder, do rapaz que no delivery que ele colou, né? Com cola branca, derreteu, enfim. Horrível! Isso aí a gente já está entrando na questão da higiene até. E aí, ó, o Robson Silva mandou aqui no YouTube essa pergunta: se existe algum órgão que fiscaliza ou procedimentos a serem seguidos para garantir a higiene adequada antes de chegar no consumidor. Eu lembro que você tinha comentado que existe lei para isso. Tem órgão, tem fiscalização, não sei se o Éder sabe, Luiz, de repente, que trabalha com isso também, possa dar alguma contribuição aqui para ajudar. Existem leis e normas para isso, né? O que o pessoal mais conhece é a famosa vigilância sanitária, mas tem leis e normas também na fabricação. O Luiz, por exemplo, não pode usar qualquer matéria-prima para fazer a embalagem dele, né? Existe lá uma diretriz para ele. Luiz, tem muita norma aí ou não? Tem bastante, e o Luizinho é uma das pessoas que tem batido nisso ferozmente, porque, infelizmente, eu percebo que a maioria dos deliveries ainda no Brasil, eles são feitos de maneira irregular quando o assunto é comida, no quesito embalagem. Então, sim, a empresa que produz a embalagem, que vai manter contato direto com o alimento, ela tem que ter autorização de funcionamento específica para produzir esse tipo de produto perante a Anvisa. E ela é fiscalizada pela vigilância sanitária estadual e municipal. Eu já vi, Paty, por incrível que pareça, eu já vi um cliente falar assim, cara, a embalagem aqui, a gente compra plástico reciclado, que é mais barato, e a gente vai fazendo aqui. Eu falo, mas você faz o quê? Não, manda uns pãozinhos rolados aí. Gente, não pode. Existe uma norma, né? Não é qualquer reciclado que você pode usar. Então, as pessoas, às vezes, querem fazer gambiarra, né? Não dá para fazer gambiarra, é alimento. Se o cara passar mal, acontece alguma coisa, vamos lá, responsabilidade civil, vai dar ruim. Eu ia perguntar... Só um adendo aí, Patrícia. Até para o pessoal que está nos assistindo ou vai nos assistir, muita gente não sabe. É proibido colocar o alimento diretamente no papel. Então, a Anvisa, ela tem lá no site dela RDCs, que são normativas, do qual existe a RDC 56, que ela diz quais substratos a Anvisa já provou que vão servir de camada protetora entre o alimento e o papel.
Então, se você produzir uma embalagem e esse substrato de proteção estiver dentro da DSR-DC 56, a embalagem é própria para consumo de alimentos. Certo, bom saber então também, hein, pessoal, porque eu ia falar justamente dessa questão da sustentabilidade, porque hoje existe muito isso, até quando você vai pedir a comida, hoje tem um aplicativo que fala assim, essa empresa já neutralizou o carbono da entrega, né? E aí a empresa neutraliza o carbono da entrega, mas chega com aquela embalagem, né? Então, assim, tem alguma coisa aí meio errada que não está certa. Nesse caso, como é que se trabalha a sustentabilidade? E as pessoas estão aqui fazendo muito essa preocupação de, além de encontrar o fornecedor, o preço disso, se tem que comprar em grande quantidade, enfim, aí a gente fala de sustentabilidade, aí o povo arranca os cabelos mesmo, né, Luiz? Sim. Vamos lá, entramos com a sustentabilidade, no meio do caminho a gente fala dessa parte de preço que tem que ser levada em consideração também, porque senão a conta não fecha. Então vamos lá, a parte da sustentabilidade em embalagens foi uma demanda através de uma mudança comportamental. Então, se você olhar alguns anos atrás, eu posso aqui citar 2017, começou principalmente aqui nas grandes cidades do Brasil a explosão dos aplicativos de comida. Então, o iFood em 2017, a Rappi em 2018, uma multinacional espanhola 2019, a Globo. Depois a Uber Eats, um pouquinho mais para frente, americana. Então, essa explosão dos aplicativos, ela começou a estimular o delivery a tal ponto que começou a ter uma mudança comportamental das pessoas. A gente pode citar dentre elas a comodidade, você estar ali naquele ambiente, você, de repente, ter na sua casa marcas que você nunca imaginou na vida, que não estavam no delivery, e assim por diante. Então, essa mudança comportamental, ela começou a fazer o quê? Em conjunto com as redes sociais. O consumidor final, ele começou a ter voz. Então, ele começou a exatamente entrar naquela parte que você falou aí minutos atrás. Fala uma coisa e pratica outra. Isso aí é coerência. Então, olha, eu vendo comida saudável e entrega comida no isopor, que não é nada sustentável e não é oriundo de uma fonte renovável. Então, não faz sentido. Então, com esse empoderamento pelas redes sociais e as pessoas tendo voz, as pessoas começaram a cobrar mais essa falta de coerência. E aí, sim, isso foi bom para o mercado de embalagens em geral, porque ele começa a te obrigar, no bom sentido, a você se posicionar por cima. Porque se você não se posicionar por cima, você não vende. Então, o que eu vou falar? Em primeiro lugar, fique longe de empresa produtora de embalagem que foge de assunto relacionado à sustentabilidade. Então, é a primeira coisa, se ele não está afim de enfrentar, é porque ele não quer praticar, cai fora. 2, hoje se fala muito no conceito ESG, aqui no português Brasil, ou ISG, que é a parte que fala de questões ambientais, sociais e governança. Para você ter ideia, hoje na Bolsa de Valores, empresas que lá têm a sua participação lá para os investidores, seja investidores nacionais ou de fora, muita gente hoje está começando a dar preferência a quem pratica esses conceitos. E no nosso caso, a gente vai falar do quê? Do E, que é environment, no inglês, traduzindo a parte ambiental
para a gente aqui no Brasil. E aonde que entra essa parte ambiental? As matérias-primas, elas são oriundas de fontes renováveis. Então, hoje, vamos falar aí um pouquinho falou do preço, que teve uma pergunta aí minutos antes. Então, hoje, o plástico e o isopor são materiais comuns, com um valor, como eu falei um pouco tempo atrás, um pouquinho mais baixo, porém, não é oriundo de fontes renováveis. E o pior, quantos anos esse produto vai demorar para se decompor se ele não for descartado de maneira correta? Então, quando a gente fala, principalmente, eu ouço muito, mas o plástico ele demora nos 400, 300, 500 anos para se decompor. Muita gente esquece a origem do plástico. Ele é fonte fóssil. Ele é petróleo, ele não é fonte renovável. Então, é muito perigoso dos dois lados. Então, tem que ter essa coerência na escolha de um material mais sustentável. Por exemplo, eu vou falar do papel, que é o que eu enxergo para o conceito que a Esquadra se propôs a trabalhar. Toda a matéria-prima, ela vem da celulose, que vem de fonte de eucalipto, todinho, ele é replantado, então é fonte renovável. E o melhor, depois do descarte, o papel ele é muito mais fácil de se decompor do que um outro material, por exemplo, do plástico. Então, ele vai se decompor de uma maneira muito mais rápida, porque o papel é biodegradável, né? Então, você opta por uma embalagem, às vezes, 5%, 10% mais barato, mas quais são essas consequências ambientais que você vai trazer para o meio ambiente? E o principal, o seu cliente, será que ele não está percebendo isso? Eu falo muito, crianças da rede pública ou particular de ensino de todo o Brasil, crianças de 5, 6 anos de idade têm aula de sustentabilidade. Os professores já ensinam, esse você joga no azul, esse você joga no vermelho, esse você joga no amarelo, esse você joga no marrom. Então, quando você dá na mão de uma criança uma embalagem não sustentável, a criança já fala, isso aqui não presta. E aí você, que não é uma criança, que é um adulto, você insiste que por causa de 5, 10%, por exemplo, hipoteticamente, você ainda insiste em empurrar aquilo para o cliente. Você viu o que o Éder falou minutos atrás. Então, eu outro dia pedi um delivery de comida oriental que veio no isopor, numa apresentação horrorosa, numa matéria-prima ruim, eu joguei fora, eu não comi. Então, esse tipo de embalagem mais barata, mais comum, ela está caindo em desuso. Só para que você tenha ideia, e já finalizando essa resposta, aqui na cidade de São Paulo tem uma lei vigente desde 2021 que proíbe o delivery de alimentos em embalagens plásticas. Olha só, então aí, pessoal, a gente está falando de um assunto que ainda vai render muito pano para manga. E se você tem dúvida no seu negócio, como você pode adaptar, como você pode fazer, tem alguma questão específica aí que você precisa tratar, liga aqui para a gente no 0800 570 0800, agenda a sua consultoria, conversa com alguém sobre a situação da sua empresa, não deixe de se informar aí sobre as regras, como você pode fazer para melhorar, é um ponto importante, o delivery cresceu muito, é uma tendência aí que veio para ficar, muita gente comprando pelo online, tem gente que fez o WhatsApp de pedido, tá nos aplicativos, então assim, vamos dar uma atenção também especial para isso e vamos tentar achar um jeito aí de conseguir, né, de repente uma consultoria aí, um programa Brasil Mais, você consegue reduzir custo, consegue de repente reduzir um custo que você não sabe que tem, investir numa embalagem melhor, enfim, vem aqui para o Sebrae, procura a gente, tá bom? A gente está chegando aqui ao final já. Vou mandar a última pergunta para a gente resumir bem aí esse assunto, que a gente falou muito da questão
da qualidade, da sustentabilidade. O Luiz trouxe também essa questão do preço hoje, para vocês pensarem um pouco. E aí, vamos finalizar, Éder, com essa parte aí falando da experiência do cliente, né? A importância disso, da experiência do cliente, e se a embalagem, ela inclusive pode fidelizar esse cliente. Vamos lá. Vou contar um case real, né? Opa. Eu fidelizei uma marca de delivery na pandemia por conta da embalagem, né? A embalagem tinha vários atributos que para mim eram importantes, né? E uma coisa, a sustentabilidade da embalagem foi algo que já estava logo de início. É como se fosse parte integrante da marca. A marca, a sustentabilidade e depois os outros itens. Pensando no cliente atual, né, na atual geração, os clientes deixam de comprar produtos de empresas não sustentáveis em demérito a outras. Então, um grande exemplo que a gente viu aí, indústrias que fazem teste de cosméticos com animais, por exemplo, perderam grande fatia do mercado por conta disso, e situações semelhantes a gente pode trazer aqui para a questão da embalagem. Hoje, o cliente, a geração atual, ela pesquisa sobre o que faz a empresa, como faz a empresa, por que ela faz isso, e um dos porquês mais importantes, por que não faz. Então, às vezes, o empresário ele acha que investir 5%, 10% a mais numa embalagem sustentável é algo, modinha. Não, o seu cliente pesquisa isso. O cliente atual ele está preocupado, ele deixa de comprar de empresas que não são sustentáveis. A sustentabilidade hoje não é uma coisa como nós falávamos em 2010, 2015, algo para o futuro. Não, sustentabilidade é agora. Ou a sua empresa é sustentável ou ela não vai ser perene. Então, é um fator, né, é algo na empresa que isso é inegociável, a sustentabilidade. Isso se aplica a várias coisas, uso consciente de energia elétrica, consumo de água, embalagens, matéria-prima de fontes renováveis, e assim vai. Tanto é que existem normas muito rígidas, né, sobre empresas poluentes, né? A gente não pode sair poluindo, jogando. No meu condomínio aqui, por exemplo, se eu jogo o lixo, aqui tem cota seletiva, se eu simplesmente bagunço o lixo lá, eu recebo uma multa. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Minha filha de 10 anos tem essa consciência na escola todos os dias. Então, a experiência do cliente não é simplesmente com o fato de abrir a embalagem, o alimento ser legal e está tudo certinho. Não. A experiência tem todo esse contexto, desde a origem até o descarte. Então, quando eu digo lá que a gente se preocupa muito com a jornada do cliente lá no marketing digital, vamos se preocupar um pouquinho com a jornada, né, do alimento, da embalagem. Então, isso vai na concepção, muitas vezes, de como a empresa se coloca no mercado, né, concepção da marca, a sua apresentação. É importante que você que tem a sua sustentável divulgue isso para o seu cliente. Seu cliente precisa saber disso, né? Você que usa matéria-prima de fonte renovável, demonstre isso para o seu cliente. Faça isso. E informe seu cliente. As pessoas consomem muito conteúdo, né? Nós temos aí Política Nacional de Resíduos Sólidos aí, batendo bastante nas empresas, poluentes, geradoras. Inclusive, semana passada eu fui jurado de um hackathon aqui na minha cidade, Patrícia, que a solução das startups era exatamente para isso, para soluções relacionadas a resíduos na cidade de Guarulhos. Então, a prefeitura fez um hackathon aí, chamou as startups que estavam disponíveis e dispostas a participar do processo para apresentar soluções voltadas à sustentabilidade. Interessante que eu achei uma lá, que ela tem, por exemplo, um ecoponto, onde você coloca, você descarta, em vez de você descartar no seu condomínio, por exemplo, você pode fazer a sua coleta seletiva, separar na sua própria casa, levar até esse ecoponto, e cada produto que você coloca lá, uma ação sustentável, você recebe um cashback no cartão de crédito. Olha só como isso é interessante. Uma empresa se preocupa com o resíduo de outra empresa. Agora imagine se a sua própria empresa, você que tem um delivery, você montar, sei lá, um plano de fidelidade, um sistema de cashback, um sistema de logística reversa, informar para o seu cliente aquilo que se faz sustentável. Isso é a experiência com o cliente. A gente se preocupa muito com a experiência do degustar o alimento, da experiência degustativa, mas se esquece dessa experiência da marca. Então, presta atenção nessas 3 fases. Primeiro, a pessoa tem que conhecer você. A embalagem faz parte disso. Falar do que a empresa faz, como faz, quem é a empresa e tal. Depois, as pessoas têm que gostar de você. Então, mostrar para o cliente aquilo que você faz, aquilo que é bom, como você contribui para a sociedade, como você contribui para o meio ambiente. Depois, as pessoas precisam confiar em você. E confiar em você é mostrar que outras pessoas
ou que você faz uma ação, por exemplo, na sua empresa, extra embalagem, esquece um pouco esse B2B aqui, vamos falar um pouquinho de extra empresa, eu tenho uma ação sustentável com os meus funcionários, eu tenho uma ação sustentável com a minha comunidade aqui, não é cuidar, não é colocar a placa lá, eu cuido desse jardim aqui, dá 50 reais para a prefeitura e tá tudo certo, não. As pessoas querem gostar de você por aquilo que você faz, e consequentemente, as pessoas compram. Então hoje, nós que somos consumidores, claro que preço é um diferencial e vai ser sempre, mas nós estamos dispostos a pagar um preço maior por um valor que é agregado maior em relação a ações sustentáveis e embalagem e experiência do cliente. Então, como eu digo, para de fazer economia burra. Então, embalagem é muito importante porque ela é a extensão da sua marca. Então, não só embalagem, mas outras ações também. Então, as 3 fases, o cliente tem que conhecer você, a embalagem te ajuda. Ele tem que gostar de você, o conteúdo, como é que você se apresenta. Ele tem que confiar em você, mostrar que você está fazendo aquilo, e a última fase é simples, ele vai comprar de você. Fazendo isso, com certeza o sucesso é certo. Deixa eu parar de falar aqui, senão vai virar vigília. Não, gente, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Pessoal que por um acaso chegou há pouco tempo, fiquem tranquilos. O nosso conteúdo fica aqui gravado à disposição de vocês, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Pode voltar lá, assistir quantas vezes quiser. Depois, se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato aqui com a gente no 0800 570 0800. Vou deixar aqui, antes da gente encerrar, vou dar a palavra final aqui para os nossos participantes deixarem mensagem para vocês, tá? E a gente fica aqui à disposição também, tá bom? Luiz, se você quiser aí deixar o seu recado, quiser deixar o site para o pessoal entrar lá, dar uma olhada nas embalagens também, seu recado final, fica à vontade, depois o Éder já segue para a gente encerrar. Tá ótimo, Patrícia. O site da gente é o Squadra, scuadra.com.br. O meu Instagram é Luizinho Squadra. Foi muito legal participar aqui com vocês. Eu acho que a gente deixou muitas dicas para o pessoal. Eu também fico à disposição nas minhas redes sociais a responder qualquer eventual dúvida. E eu vou deixar uma perguntinha para o pessoal que está nos assistindo ou vai nos assistir pensar. O que vai fazer o seu cliente do delivery voltar a comprar de você? Porque delivery é recorrência e as pessoas às vezes não pensam nisso. E a resposta é só a comida? Eu acho que não. Muito obrigado. Beleza, queria agradecer o Luiz, prontamente aí atendeu o nosso convite, né? Uma honra estar com o Luiz aqui, especialista aí nesse negócio de embalagem, né? Aprendi um monte de coisa, fiz uma visita lá na empresa do Luiz, aprendi um monte de coisa, é uma aula, né? Então, galera, vocês que têm dúvida de embalagem, entre em contato com o Luiz lá, chama que ele responde. Patrícia também, um prazer estar com você, Paty, a gente já fez milhares de lives, não vou nem contar porque vai revelar a nossa idade e tempo de Sebrae, então deixa quieto isso aí, o pessoal tá com curiosidade, olha lá no YouTube que vai saber quanto tempo a gente tem aí. Agradecer você que nos ouviu, mandou pergunta, mandou um oi, boa tarde, é um prazer. Gente, use e abuse do Sebrae, é para vocês. Liga no 0800, marca consultoria. Já voltamos aí com nossos atendimentos presenciais no nosso escritório. Passa lá no escritório, agenda lá, abertura de e-mail, prestação de boleto, e um monte de coisa que a gente faz lá. Tem curso, tem Sebrae Tech. Inclusive, né, pessoal que quer desenvolver embalagem aí, procure o seu escritório regional. Nós temos aí um programa gratuito, né, do Sebrae, o Sebrae Tech, que ajuda você na concepção da sua embalagem, design, muitas coisas, mas consulte o seu escritório regional mais próximo aí, a gente pode te ajudar. Agende sua consultoria, mais uma vez, foi um prazer. O meu arroba lá, para quem quiser entrar em contato, é @edermax, só não tem o Tinder, o resto tenho tudo, é tudo a mesma coisa. Se eu fizer Tinder, a mulher me mata, então não tem Tinder. Entra lá, @edermax, também, se tiver mandar pergunta, a gente ajuda vocês na medida do possível. Paty, valeu demais, agradecer ao Greg também, nosso contra-regra aí, nosso diretor aí de situações que nós nem podemos comentar aqui o que vai acontecendo por trás das lives, hein?
Eu agradeço muito, então, Luiz, Éder, pela presença, pelo tempo de vocês. Quero agradecer também o pessoal da Educalibras que ficou aqui com a gente hoje, o Ismael e a Daresca, tornando o nosso conteúdo aí mais acessível para todo mundo. Muito obrigada, viu, pessoal? E segunda que vem, às 5 da tarde, a gente está de volta, tá bom? Vocês que estão assistindo a gente aí com o nosso conteúdo gravado, já seguem as nossas redes sociais para ficarem de olho nas próximas lives também. Combinado, pessoal? Então, tchau, tchau e até a próxima, viu?